Olá, meus amigos. Este é o primeiro episódio do FaunaCast, um podcast para falar única e exclusivamente das questões que envolvem o tráfico de animais silvestres no Brasil. E a gente vai começar o nosso podcast com chave de ouro. Nós convidamos o investigador de polícia e também amigo Sidney Florencio dos Santos, da Delegacia de Investigação aos Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Civil da Seccional de Diadema. Nós pedimos desculpas para vocês porque a gente não tem muito recurso ainda, então nós tivemos um pouco de problemas técnicos nesse primeiro episódio e a gente pede até que vocês relevem isso porque acaba acontecendo, mas a gente está lutando, está trabalhando aí para cada vez melhorar mais e acho que logo logo a gente está com tudo em cima. Lá no final desse primeiro episódio, onde nós entrevistamos o Sidney, nós tivemos um problema de falha no microfone, porque o Fábio e eu, a gente estava dividindo os dois microfones, e bem no finalzinho acabou desligando um dos microfones, tá? Mas tenho certeza que nos próximos isso não vai acontecer, e eu já estou falando isso antecipadamente para que vocês fiquem a par, né? E entendam o que aconteceu no final, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que vocês curtam esse primeiro episódio, que é o primeiro de muitos, tá bom? Olá, meus amigos, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque sabe Deus lá a hora que vocês vão ver isso aqui, né? Esse podcast nasceu da ideia de um grande amigo, Fábio Cavalheiro, que teve a brilhante ideia um dia, quando eu estava dormindo em casa, de fazer um podcast falando do tráfico de animais silvestres no Brasil. E eu acho que ele foi muito feliz nessa ideia, né? E eu tenho certeza que nós todos juntos, com as amizades que nós temos, nós vamos conseguir fazer um programa sensacional para levar para todos, esse é o primeiro programa, uma realidade do que é o tráfico de animais silvestres no Brasil, sem aquelas coisas que às vezes aparecem por cima em relação ao que acontece. E para esse primeiro programa, a gente trouxe aqui um grande amigo e policial civil, o Sidney Florencio dos Santos, que é um cara sensacional, que a gente se conhece pelo menos há 2 décadas e alguma coisinha. E eu queria que o Sidney falasse para a gente como é que ele começou nessa questão de repressão a crimes ambientais. Tudo azul, Sidney? Tudo bem, sim. Bom, eu comecei antes de ir para a Delegacia do Meio Ambiente. Eu trabalhava com os crimes de patrimônio na 7ª Seccional de Itaquera, em São Paulo. E naquela época eu já fazia alguma coisa com referência a tráfico de animais silvestres. Em 2011, eu fui transferido, então, para o município de Diadema, e lá foi inaugurada, inclusive com a minha chegada, né, a Delegacia de Investigações a Crimes contra o Meio Ambiente, a DICMA de Diadema. São 2 partes da delegacia. Tem o setor de produtos químicos controlados, que é uma parte que a gente faz também com vistorias em empresas, né? E a parte do meio ambiente, que trata do maus tratos a animais, tráfico de animais, guarda irregular e supressão de vegetação também. Ah, bem legal. Eu lembro do Sidney nas nossas primeiras operações no ano de 2000, na Feira do Rolo de Vila Mara, na Zona Leste, onde a 7ª Seccional, já de uma forma assim, além do que seriam as atribuições dela, ela fazia, né, Sidney, as ações de repressão na feira, e a gente começou lá, e o trabalho com a Polícia Civil foi crescendo, e para nós assim é admirável a vontade e o empenho. O Sidney e alguns policiais que a gente conhece têm alguma coisa a mais em relação a essa questão
de repressão a crimes contra a fauna silvestre. Lembro também que foi na 7ª Seccional, no ano de 2007, que pela primeira vez na história do Brasil, pelo menos que a gente tem ciência, que nós conseguimos efetivamente levar, se eu não me engano, foram 11 pessoas, Isso, né, exatamente, presas por formação de banda ou quadrilha associada ao comércio ilegal de animais silvestres, que tinha inclusive o Eminaldo, né? Erinaldo. isso. Conta um pouquinho daquela história, Sidney, de quando você abordou o carro com o Erinaldo e tudo mais? Então, Marcelo, é até uma coisa que traz saudade, né? Porque foi um serviço muito bonito. E, na realidade, o crime de tráfico de animais silvestres, ele é tratado assim como de menor potencial ofensivo. Então, a pessoa acaba não ficando presa, né? E a gente ficava muito preocupado com isso, porque a pessoa era presa com a gente, perdia a carga viva, era apreendida, e para ele não dava nada. Ele ia para o fórum, uma cesta básica, um serviço comunitário, que é o que ia ser a pena dele. Então ele ficava aquela sensação de impunidade. E até esse Erinho, uma vez, dando entrevista, na minha frente, a repórter perguntou: você está arrependido? Ele falou: não, minha profissão é essa. Quando eu sair daqui, vou começar de novo com o tráfico. E aquilo deixou a gente bastante incomodado. Então, na época, eu trabalhava com o Dr. Murilo Fonseca Roque, é um delegado também que se preocupa muito com essa questão. O que a gente vai entrevistar aqui. E estudamos um meio para poder chegar a uma pena que realmente valesse a pena, né? Que coibisse um pouco o tráfico. E nós chegamos a isso. Instauramos um inquérito de formação de quadrilha ou bando e solicitamos interceptação telefônica desse Erinho. E a partir disso aí, abriu-se um leque, né? Fomos para Osasco, várias regiões do estado da cidade de São Paulo. Zona Sul, Guarulhos, e foram centenas de apreensões e pela primeira vez na história, né, 11 pessoas foram levadas para dormir na jaula. Para dormir na cadeia. Olha que legal. Quando foi isso? Isso foi em 2007. Né? 2007 aconteceu isso, porque o que acontece? Depois da vinda da nova lei de crimes ambientais, que ela veio em 1998, dentro dos artigos, parágrafos e incisos, todas as penas eram de 6 meses a 1 ano. Mas, infelizmente, também nunca houve, e é uma coisa que a gente tem batalhado agora, para fazer a soma das penas, para a pena ser superior a 4 anos, para que a pessoa efetivamente fique guardada, né? Para a pessoa que fique efetivamente presa. E naquela época não tinha, eles saíam da delegacia rindo dos policiais, rindo da gente como organização não governamental que estava lá, e iam embora e uma semana depois estavam praticando o mesmo crime. Lembro também de uma situação semelhante que aconteceu na 6ª Seccional em Santo Amaro. Santo Amaro é 6ª Seccional, né? Isso. De uma apreensão de 4.000, pouco mais de 4.000 bichos, e que ele saiu da delegacia também rindo da cara da gente. E ele falou que o prejuízo dele foi só a mercadoria que ele perdeu, avaliada em 60 mil reais. E eu queria que o Sidney falasse um pouco do potencial que se teria a Polícia Civil em relação a essa questão, porque a gente está falando aqui dos trabalhos da Polícia Civil, de apreensão de um número bem maior de animais, mas que a gente não consegue. Por quê? Então, Marcelo, é um pouco complicado, porque eu posso assim dizer da minha delegacia, foi o que eu disse, as nossas atribuições não são poucas. Somos em 2 equipes para Diadema inteiro, para maus tratos de animais, no caso cachorro, gato, animais domésticos, a parte de animais silvestres,
parcelamento irregular de solo, você ter toda semana, porque é uma área que tem muita proteção ambiental. Proteção ambiental, né? São APAs, áreas de Isso, proteção exatamente. ambiental. E APP. a gente tem que ficar monitorando toda semana. E acaba tomando um tempo. A gente faz o possível, né? É difícil. Você denúncia. faz o impossível. É difícil assim falar que vem denúncia de tráfico de animais. Vem dezenas de denúncias de maus tratos aos animais domésticos, no caso cães, né? Cães e gatos. Exato. Mas para o tráfico é muito difícil, então depende de você começar a procurar na rua a guarda irregular e talvez da guarda irregular você chegar até o traficante, né? Então, não, mas o que eu quis dizer assim, talvez eu não fui bem claro no que eu quis expor. O que eu quis dizer para o Sidney é o seguinte: hoje a gente precisava, nós teríamos condições de aprender muito mais animais silvestres, mas a gente tem um problema que a gente está trabalhando para mudar isso, de são locais para a recepção desses animais. Hoje, se aprendesse animais sem parar, você aprenderia certamente milhares e milhares de animais por semana em São Paulo e região metropolitana. Mas não tem locais para absorver tudo isso. Então a gente precisa de mais locais, sejam eles públicos, sejam eles privados, sejam de organizações não governamentais, mas a gente precisa aumentar isso e, além de tudo, nesses locais a fila precisa andar. Não basta somente aprender, os bichos ficarem lá e não partirem para um processo de recolocação na natureza. Deixa eu puxar o microfone e já pedir desculpa que hoje nós tivemos um probleminha aqui com o microfone, mas, Sidney, como é que funciona a partir do momento em que você pega, faz a apreensão, vamos dizer, 8 horas da manhã, até que momento você consegue encerrar um inquérito e encaminhar as aves, assim? Então, Fábio, são diversos tipos de ocorrência, né? Vamos dizer aí uma pessoa que cria 20, 30 gaiolas na residência, né? Irregulares. A gente vai até o local, apreende, você tem que aguardar a polícia técnica no local, tá? Um problema muito sério que a gente tem é aquele temor de você tirar o animal dos maus tratos e você cometer os maus tratos. No caso, a nossa viatura ela não suporta, ela não é feita para carregar carga viva. Então, você está tirando as aves da casa, onde supostamente estão assim, em segurança, e coloca numa viatura, e você vai levar meia hora, 40 minutos até chegar na delegacia. Então, você passa a estar em situação de maus tratos. Por isso que há muita dificuldade da Polícia Civil poder trabalhar nesse caso. Eu tenho muita sorte, assim, porque eu conheço o Marcelo há muitos anos, tá? É meu mestre. Quando eu tenho dúvidas, é para quem eu ligo, e a gente sempre tem dúvidas nesses casos, né? Mas ele está sempre pronto a atender. Marcelo, olha, amanhã eu tenho N aves para prender, ele vem, vai até o local, então me tira todo aquele peso, aquela preocupação dos maus tratos. Porque, na realidade, ao contrário do que dizem, os animais, é mais difícil morrer na mão do traficante do que na mão da polícia. Porque já há aquele estresse de você retirar o animal, colocar numa viatura, levar para uma delegacia, coloca num corredor onde fica passando gente para lá e para cá, e o animal pulando. Naquele estresse, o animal pode vir a óbito. Tá? E fora os primeiros socorros, água, alimentação, tem toda essa preocupação. E eu tenho essa sorte. O Marcelo vem, acompanha, faz a identificação dos animais, que nem todos eu conheço algumas espécies, faz os primeiros socorros e tem o veículo apropriado, climatizado, um veículo certo para poder carregar as aves, tanto para a delegacia como depois para a sua destinação, que é o Parque Ecológico do Tietê ou o Semacas da Anhanguera, né? E assim, outra dúvida assim, que eu tenho, né? O que é mais fácil você destinar? Pet, animal doméstico, que é cachorro, gato em maus tratos, ou silvestre? Olha, antes era o pet, agora está mais para o silvestre, está mais fácil.
Por quê? O antigo DEPAV, o Semacas, da Anguera, eles têm apoiado bastante a gente. Então, tudo que eu tenho de apreensão, eu já aviso ele antes, eles falam, ó, pode trazer. E sempre receberam. Já com canis clandestinos que a gente faz, 70, 80 cães, eu trabalho com ONGs. Eu conheço algumas ONGs não governamentais, elas também me acompanham, porque você, primeiro, tem que acompanhar um veterinário. Geralmente do Centro de Zoonoses de Diadema, me acompanha o veterinário para laudar, porque só com o laudo que você comprova os maus tratos. E essa ONG, ela vem e consegue recolher todos os cães. Tá? Só que é aquela coisa, geralmente está lotada. Então você tem que ficar administrando quando aparece vaga para você poder fazer o serviço. Aí passou o animal silvestre, está um pouco mais fácil. Porque a demanda deve ser muita também, né? Para pet a demanda é demais. Agora com a nova DEPA, né, que é a Delegacia do Animal, vem por dia 5, 6 denúncias. Tanto de canil clandestino, quanto a 1, 2, 3 cães, né? Fora os abandonos, né? Exato. E nessa hora é muito triste, assim, porque as organizações não governamentais, independente delas receberem cães, gatos, animais domésticos ou silvestres, passam por uma dificuldade muito grande. Então, não é fácil para uma ONG, por exemplo, que vai receber, de repente faz uma pressão lá com 30, 40 cães, e receber 30, 40 cães, que o gasto começa imediatamente a partir do momento que esses cães chegam nas mãos do coordenador da organização, dos coordenadores. E uma das coisas que o Sidney falou, e a gente tem percebido isso de forma... Isso é muito, muito claro para nós há praticamente 22, 23 anos, que todas as mortes que são divulgadas no tráfico, todos os óbitos divulgados no tráfico, porque você tem basicamente 4 modalidades de apreensão. Você tem a interceptação de carga, que geralmente é a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Militar Rodoviária que faz. Depois você tem os depósitos clandestinos, que N autoridades podem fazer, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Ambiental, até uma Guarda Municipal Ambiental. Qualquer um pode estourar esse tipo de local. E as feiras, né, que infelizmente ainda existem muitas e muitas espalhadas pelo Nordeste brasileiro. Em São Paulo tinha 17, 18 feiras há uns anos atrás. Acreditem, 17, 18 feiras que vendiam animais ao ar livre, com dia e horário para acontecer, né? E sem nenhum medo das pessoas que estavam vendendo em relação àquilo, né? Então, nessas situações, exceto a última, claro, a guarda doméstica, as pessoas que têm gaiolas em casa, como o Sidney citou o exemplo, aí lá aprende 30 gaiolas e tal, se bem que o cara com 30 gaiolas, ele já está meio... já está passando para profissional. Já está meio passando sendo promovido na profissão. E essas 4 situações, interceptação de carga, feira e depósito clandestino, a questão dos primeiros socorros, ela é muito delicada. Você não pode pegar um policial rodoviário federal que apreendeu 300 aves e que às vezes ele está a 800, 700 quilômetros do local mais perto para primeiros socorros e ele não sabe o que fazer e as aves vão morrer na sua grande maioria, e você não pode atribuir culpa para ele, porque falta ainda toda uma estrutura para preparar esses policiais e nem mesmo preparar os policiais. Imagine 2 policiais rodoviários federais aprendendo alguma coisa e ou eles vão para a delegacia conduzir o que aconteceu ou eles prestam os primeiros socorros. Então ainda faltam personagens nessa questão, até para a Polícia Civil. Tá lá numa operação, vai estourar um depósito, a gente já fez, né? Quantos? E se não tem o apoio técnico, como é que fica? Não fica. Não tem como ficar. E aí a gente vê situações aí de, infelizmente, os animais ficam 10, 12 horas sem comer, e tem animais que, se ficarem esse tempo sem comer, já é a visita a São Francisco de Assis para conhecê-lo pessoalmente. E, Sidney,
Que casos assim emblemáticos assim você lembra? É difícil, né? Não, até que é fácil. Às vezes é impossível até de acreditar, né? Mas ali em Diadema mesmo, eu recebi uma denúncia, na realidade foi uma solicitação de apoio da chefe veterinária, médica veterinária do CCZ, Centro de Zoonose de Diadema, e ela me disse que chegou uma denúncia para ela e que na residência de um jovem, ficamos sabendo depois, com 17 anos de idade na época, ele tinha alguns animais na residência e supostamente um jacaré. Imaginamos que seria um lagarto, um teiu, né? Mas tudo bem. Fomos em apoio a ela e chegamos na residência. E, para nossa surpresa, até inclusive quando chegamos na residência, o rapaz se apresentou, o pai do rapaz também. Nós entramos na residência e na laje, dentro de um tanque de galvanoplastia, realmente tinha um jacaré de aproximadamente 1 metro, jacaré do papo amarelo, que está em extinção, tá? Nadando naquela água suja de cobre, porque o recipiente era usado, né, de metais pesados, né? E na residência tinha ainda um casal de pavão, tinha um coati adulto, tinha 2 tartarugas de barbicha, que também estão em extinção, uma maritaca, e dentro de uma camiseira na gaveta vivia um teiu de mais ou menos uns 60 centímetros também, argentino. Vermelho, teiu vermelho. Não, mas o que ele falou? Era para tráfico ou era uso próprio? Né? Apesar de menor de idade, eu fiquei muito surpreso com o menino, porque ele entendia bastante dos animais que estavam lá, né? Tinha bastante conhecimento através de internet. Só que ele alegou que ele levava os animais em escolas de crianças deficientes para fazer show, para mostrar. Entendeu? Então, quer dizer, você vai levar um jacaré para uma escola de criança. E falou que ia estudar biologia. E falou que ia estudar. Já deve ter se formado. Faz mais de 4 anos, né? Se ele seguiu, né, na carreira. E que tipo mais de caso assim chocante, assim, triste, assim, de aves silvestres? De animais assim. silvestres? Eu penso assim, Fábio, não tem o caso que não é chocante, né? Você retirar uma ave da natureza que está acostumada a ser livre e voar, você coloca numa gaiolinha de menos 30 centímetros, o animal tem que pisar e se alimentar em meio a fezes, tá? Então eu não vejo assim. O que seria mais chocante, talvez assim, se você invadir um depósito de tráfico. Aí sim o negócio é feio, porque você não consegue nem respirar lá dentro. É risco para a própria saúde do policial ou de qualquer pessoa que estiver entrando, entendeu? O caso do Vavá, por exemplo. O caso do Vavá, o caso do próprio Antônio Carlos, recentemente também, que o local também era totalmente insalubre. Era complicado. Entendeu? Você tem que manusear uma ave para constatar um maus tratos e você saber que ela perdeu o pé, está necrosado por uma tentativa de anilhamento fora do prazo, ou perdeu vamos falar assim, a canela toda, né, do joelho para baixo, porque tentaram anilhar fora do prazo e acabaram quebrando a perna do bicho e perdeu, apodreceu, né? Então, animais machucados de tanto bater na grade a cabeça. Tem vários fatores assim que você poderia denominar assim como chocante demais, né? Chocante demais. E você ainda tem que olhar para o cara e ver aquele ar de sorriso de vai levar minhas aves, eu vou lá tomar um café, assino um TC e volto para casa, vou fazer mais ainda, né? Eu já não chamo nem advogado, né? Não, ninguém chama advogado. Muito raro. Não, porque o TC é livre e solto. Você vai, fala a sua história, assina, recebe um papel para depois ir até o fórum. Então você vai para casa. Entendeu? Não tem o porquê do advogado. E só para... Também eu fico com interesse, né, de pet. Algum caso assim chocante assim de pet, de animal doméstico, né? Teve vários casos. Assim, são todos... É terrível você entrar no local,
você não saber onde você pisa, de tanta sujeira, onde os animais ficam. Eu peguei animais que parece que, dá para dizer assim, que ele nasceu e estava com 10 anos e nunca foi tosado, nunca tomou um banho, que até para depois para tosar ele você leva mais de 2 horas, de tanta emaranhado, de sujeira, de fezes no pelo. Animais, como teve uma Shih Tzu, que nós aprendemos na casa de uma senhora, inclusive, era um canil clandestino, e essa Shih Tzu, ela estava quase perdendo a pata, com um corte profundo na pata, sem cuidado nenhum, no meio da sujeira, tudo, entendeu? E assim, fazendo um histórico, né, de 2011 para cá, você acha que diminuiu a incidência assim desses casos mais graves? A média é a mesma ou está piorando, está se agravando assim? Não sei se você entendeu a pergunta, né? No caso de pet, de cães e gato, porque entenda bem, maus tratos é para todos os animais, mas levar à prisão só cães e gato. Se você estiver maltratando um cavalo, uma vaca, uma galinha, não vai para a prisão. A alteração da nova lei, né? Exatamente, que eu acho que devia englobar, porque maus tratos é para todo mundo, né? Mas no caso de canil, por exemplo, em Diadema eu posso dizer que diminuiu um pouco. Não posso dizer que está sanado o problema, porque com essa nova lei e com vários casos que nós pegamos, eles ficaram mais espertos, então estão mais escondidos, se é que ainda tem. Tá? Porque ficou difícil de achar canil. Isso eu acho um ponto interessante, né? Porque a gente sempre espera, né, que a lei seja um pouco mais rígida para coibir esse tipo de caso. Eu né? também eu concordo, porque eu acho que se a lei, se essa pena for aumentada para todos os casos, eu acho que o tráfico vai dar uma grande diminuída. Porque mesmo assim, o cara foi preso hoje, se ele ficar 1, 2, 3 anos na cadeia, é um a menos que está trazendo, cada vez que viaja, 500, 1000 bichos, né? E também tem o efeito rádio peão, né? Exato. As pessoas vão saber, vai ter o desestímulo, né? Exato. A prática, né? Como teve o caso que nós fizemos em outubro, do Antônio. Ele era cadastrado no IBAMA. Nós pegamos uma pessoa em Diadema e, através dessa pessoa, chegamos a ele, como quem fornecia os animais para essa pessoa de Diadema. Fomos até o local a primeira vez. E, em meio a algumas aves anilhadas, porque ele é cadastrado pelo IBAMA, como criador amadorista, né? Havia 2 aves sem anilha. Então, nós levamos só as aves sem anilha. E foi feito o TC contra ele. E nos preparamos para uma segunda incursão no local. Eu consegui, através de alguns amigos, trazer um ambientalista do IBAMA, especialista em anilha. E a primeira vez que aconteceu, né? A Polícia Civil com um colega do IBAMA, exato, para uma ação como essa. O Marcelo, inclusive, foi apoiar na parte da segurança dos animais e primeiros socorros, e passamos a analisar todas as anilhas, né? Resumindo, 80% das anilhas falsas ou adulteradas. Foi justamente o caso que eu falei, que encontramos aves com os dedos necrosados, faltando pata, faltando perna, tudo por conta da tentativa de colocar uma anilha fora da época, né? E esse Antônio Carlos foi justamente o que você falou. Depois da prisão dele, pessoas, criadores em Diadema, me procuraram na delegacia dizendo: eu queria cancelar o meu cadastro, como é que eu faço? Então você vê que houve um rádio peão, né? Falou: gente, se cobre porque Diadema mudou, agora é cadeia. Inclusive foi feito um segundo caso em Diadema, que o senhor também foi para a cadeia por conta de anilha falsa. Isso que eu acho interessante, né? O Marcelo mostrou essa operação, inclusive a gente fez as imagens aí, ele mandou,
E tem que ser divulgado cada vez mais para desestimular, porque a falsificação de sinal público é muito mais grave, né? Exatamente. A lei tutela uma proteção diferenciada e é um ponto de se pegar também esses traficantes, né? Exato. 276, né? Já não sei 276. Não sei de cabeça. Isso. Inclusive, a gente teve muita força do GECEP, da Barra Funda. Os promotores, eles denunciaram ele na pena de maus tratos, só que eram 65 aves, então eles colocaram 65 vezes a pena. Tá? E converteram a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá? E ainda colocaram como fiança 65 mil reais, que é um valor, né, que dificilmente você vai conseguir pagar isso Alto, aí. né? Exato. Para um traficante é altíssimo. Exatamente. Então foi justamente o que aconteceu. Ele continuou preso, como era de âmbito federal a falsificação, foi para o Fórum Federal, continuou preso até o dia da audiência, onde foi condenado a 7 anos de reclusão. E está preso. Tá preso. Desde outubro do ano passado. Se fosse alguma justiça estadual, talvez não teriam pego com tanto rigor assim. Não, então, eu acho que sim. Porque foi justamente a justiça estadual que converteu a prisão em flagrante para preventiva. E jogou a pena de maus tratos lá para cima, acumulou. Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto, eles foram primordiais, né? Isso é um ponto interessante, né, Marcelo? Então, Fábio, essa é a questão do concurso de penas. E essa é uma questão. E tem aquela outra questão que eu venho falando, né? Não que você chega na casa de um cara e pega 7, 8, 10 gaiolas, não dá. Mas hoje, se você olhar o artigo 29, todos os seus parágrafos e todos os seus incisos, numa apreensão de filhotes de papagaio, numa apreensão de interceptação de carga, você já tem primeiro o exercício da caça profissional, a pena multiplica por 3. Então você tem, vamos dizer que você tenha 3 coisas lá que vai dar 1 ano, já dá 3 anos. Se você multiplicar por 3, já dá 9. Né? E um cara que está trazendo 200 tranca-ferro do sul de Minas, ele não vai dizer que está trazendo tranca-ferro para ele, já é o exercício da caça profissional. Só que isso é um caminho ainda que a gente está começando a trilhar, conversando com delegados, conversando com policiais rodoviários federais, conversando com a Polícia Civil. E essa questão que foi feita lá do Antônio da Paz, também do concurso, se eu não me engano, concurso material, é uma coisa fantástica que os promotores fizeram, né? Porque, pelo menos, permitiu que eles cumprissem. Mas você acha que daria para qualquer caso assim, de tráfico, mandar as anilhas para a perícia, e se for o caso, quem tiver com a anilha falsificada também? Então, Fábio, isso é uma das coisas que eu vim conversando até com o Sidney na última vez que a gente esteve lá. O que falta? Falta a ampliação de instrução para peritos para que eles façam isso. Porque eu entendo que da forma que o Ivan trabalhou lá, e a gente acabou pesquisando, que não é um bicho de 7 cabeças para fazer, é uma coisa muito legal, e o Ivan dá curso, lembra que ele falou da curso que dura 2 dias, né? E fazendo aquilo e ficando muito bem fundamentado na frente do delegado, mesmo que seja alguém que não é do IBAMA, tal. Tem coisas ali nas fotografias, nas imagens, que elas são extremamente evidentes, né? Só meu neto talvez não identificaria que uma anilha é falsa, mas e que foi adulterada, e que foi cortada, né? Agora, aí o delegado, vendo aquilo, com certeza ele vai fazer o artigo 276, falsificação de selo ou sinal público, e vai mandar o cidadão para a jaula. É uma coisa que tem que começar, né? Que eu me lembre, mais uma vez, o pioneirismo coube a eles. Eu não me lembro de outras situações assim. Eu até cobrei esses dias,
tem gente que me comenta sobre anilhas. Eu falei, mas peraí, tá fácil, né? Tá fácil de fazer. Mas como? Aí eu falei, olha, faz assim, assim, assado, explica como é que faz. Tem vídeo, só os vídeos que a gente já tem do Ivan trabalhando já é uma aula já. E uma coisa muito interessante que aconteceu nessa audiência, eu preciso até ver se eu acho essa procuradora da República. Eu achei muito interessante na audiência do Antônio da Paz, que é a procuradora que, no caso, faz função de promotora de justiça na esfera federal, é isso? Isso. O nome dela é Raquel Silvestre. Com certeza, se tivesse os predestinados, ela já estaria na questão dos predestinados. Né? Devia estar na ambiental mesmo, né? Sim. Então, Fábio, na questão do flagrante, como você disse, se dá para todos os casos. Sempre a gente tem que tomar o cuidado, porque para fazer um flagrante você precisa da prova documental, tá? O que não é difícil. Então, na realidade, quando a gente faz esse tipo de flagrante, na companhia do analista do Ivan, a gente pede para que ele faça a amostragem, um laudo, pelo menos um pré-laudo de 5, 10 anilhas, porque você vai pegar 60 anilhas, não tem como o cara fazer um laudo ali. Não fez de todas. Fez então, de algumas. Faz mais rápido, faz um laudinho. Nosso computador mesmo da delegacia, ele faz o laudo rapidinho para ser juntado ao flagrante e ele também vai prestar o depoimento, que o dele é o primordial. Tá? Ele, na realidade, ele está fazendo o papel do perito no local do PET, no lugar do PET, entendeu? Como se fosse o veterinário. Fala, é maus tratos por isso, porque ele é o analista das anilhas. Ele constatou no local Exato. A falsificação ou a adulteração. Então, ele sendo ouvido e juntando um pré-laudo, não tem como escapar do flagrante. É flagrante. O restante do laudo, ele tem 30 dias para mandar, não tem problema nenhum. Nossa, esse é um caso interessante que é o que eu te falei, a gente precisa divulgar isso aí mais, né? Até mesmo como doutrina, né? Tentar virar doutrina isso aí. Sim, com certeza. E como o Marcelo falou, eu acho que ele foi um pioneiro, tá? Porque eu também, com 20 anos aí de conhecimento do meio ambiente, eu nunca ouvi falar que por causa de anilha alguém tinha sido presa, né? Então eu acho que nós acertamos na veia de novo e fomos os primeiros. Tá? E tenho certeza que não vai parar por aqui. O serviço vai continuar. Tem na questão de anilhas, Fábio, eu acredito, pelas várias visitas que a gente já fez em outras épocas que não tinha o Ivan, e uma das coisas que eu estou falando é de lutar para ter mais Ivans, né? Mesmo dentro da própria perícia da Polícia Civil, se tiver alguém capacitado para isso, ele vem na hora e vai dar todo o apoio, fica lá 2, 3, 4, 5 horas que for necessário para poder fazer a coisa acontecer, né? Dentro desse processo, com todos esses trabalhos que a gente fez em todos esses anos, eu acho que mais de 80% a 90% dos criadores estão irregulares. Concordo. Talvez precisamos falar mais sobre isso, né? Precisa divulgar, pegar essas decisões judiciais, repassar para outros juízes, né? Para que tenham conhecimento disso. Acho que isso. Eu vou pegar esse caso da Federal, ver em que pé está. Meu medo é chegar no Tribunal Superior e eles falarem: isso aqui não é nada, não. Não, mas agora não ficou parado? Porque ele já foi condenado? Do Antônio Carlos? O cara do Antônio Carlos já foi resolvido já. Não, mas tem o recurso. Tudo, sim. Meu medo é chegar em Brasília e eles entenderem que a culpa é do pássaro que deixou ser anilhado, sabe? Do jeito que é. Tropeçou na anilha e perdeu a perna. Né? A culpa é do pássaro. Não sei, eu tenho medo disso aí. Mas tem dessas coisas, Fábio. A gente já viu cada coisa. Mas eu penso assim, Fábio, mesmo que isso aconteça, vai que ele consiga diminuir a pena
ou sabe-se lá até o que pode acontecer, né? Mas eu acho que já valeu a pena. Tá desde outubro lá pensando na vida e pensando no que fez errado. Então daqui para frente o que ele vai tentar, se ele vai continuar, porque certeza que vai, porque ninguém para, né? Mas ele já vai saber. Cuidado com o diadema, que se diadema chegar já era, né? Sabe o que a gente podia fazer aqui com base nisso, até porque eu tenho amizade com ele e certamente ele viria aqui, a gente entrevistar o Alexandre, que é o que fabrica as anilhas, que é como se fosse a Casa da Moeda. A da Anilhas Capri, e ele falar sobre as anilhas, sobre a questão, porque e ele mesmo falar dessa disparidade que ele vê em relação aos caras falsificando e adulterando a anilha dele, né? E a anilha dele que é vendida normalmente. Eu acho que ele deve ser um dos principais interessados, até mesmo, não só para proteger o mercado dele, né? Sim. Mas para poder fornecer elementos que possam ajudar na identificação, né? Não deve ser difícil, não, né? Falar com ele? Não, com certeza não. Eu vou pensando nas pessoas que a gente vai entrevistar, né? O Sidney foi o nosso primeiro aqui. Sidney, a gente começou aprendendo fósseis, né? Aprendendo fóssil? Isso, faz tanto tempo que a gente pegava fóssil. Hoje nós estamos chegando a ser fósseis já, tá vendo? Já é fóssil. Porque eu lembro do Sidney, não sei se é dele, o caso como é mesmo, dos galos de briga. Isso, da rinha. Já teve rinha. Isso. Eu já vi caso dele resgatando equino de maus tratos. Exato. Também. Entendeu? Tudo isso, né? Então, matadouros de porcos, né? Matador clandestino também. Clandestino. Mas é questão de saúde pública ou é questão de... Isso foi como saúde pública, né? Mas entre os dois, né? Mas acaba entrando nos maus tratos também, né? Mas foi mais pela saúde pública. Pela saúde pública. Exato, né? Porque o local era totalmente insalubre, né? No meio do mato, a água que se usava era da valeta que passava, entendeu? Então, é difícil, é complicado. E que mais aí, vocês dois, que você tem de operação em conjunto aí com ele, com o Sidney? Com o Sidney para lembrar? Eu lembro de acho que uma coisa que ficou muito legal foi o dia que você pediu, que você estava querendo uma grande apreensão, lembra? Para finalizar o documentário. 2 meses, quase 2 anos a gente ficou esperando isso para conseguir. Não, porque você tem que conseguir uma grande apreensão, não sei o quê. E aí eu comecei, aí eu fui atrás do Vavá, lá numa favela, domingo. Acho que eu fiquei umas 4 horas circulando lá, deixei o carro longe, fui a pé, de chinelo, estava procurando um barraquinho para me alugar, né, para minha sobrinha, que tinha chegado de algum lugar que eu não lembro qual foi. Vai, conversa, e no meio da conversa, usando das técnicas que a gente sabe usar, durante todos esses anos, acabei chegando no Vavá, conversando, aí acabei ligando para o Vavá, e era a época do período reprodutivo de papagaio no Cerrado. Aí ofereci uns bichos para o Vavá, né? Aí o Vavá queria comprar, estava doido para comprar, porque o preço estava bom. Sabe que eu tenho preço bom em bicho, né? Então, aí o Vavá estava querendo, aí a gente pegou e foi combinando, e nessa conversa eu também queria trocar uns bichos nos papagaios. Aí ele correu atrás, tal. Aí tinha um outro cara que tinha uns papagaios. Paulo, que Deus o tenha. Falecido. Falecido. Faleceu do quê? Não sei, falecido. Morreu. Covid. Não foi Covid, não, foi antes da Covid. Foi antes da Covid. E a gente fez uma operação dupla, assim, foi muito legal. Foi coisa de cinema, sabe? Parando o carro lá, o Douglas com a Rosângela. Isso. E a Rosângela seria o Douglas seria meu cunhado, a Rosângela minha cunhada. É a cena do documentário, né? A cena do documentário. Exato. Vai. Aí depois aquela cena lá do Sidney
falando comigo, você vai ver uma santa, não sei o quê. E aquela música, nossa, eu fico até arrepiado, Fábio. Cara, e foi legal, aí o Sidney, mão pra cabeça, não sei o quê e tal. Aquilo foi muito, muito, muito legal. Eu acho que foi uma das melhores cenas do documentário, né? E depois teve a soltura e tal. Claro que aqueles papagaios dali não foram os que foram soltos, mas a gente fez uma comparação para ver o quanto isso é trabalhoso e o quanto isso é necessário ser feito e que, infelizmente, não acontece muito. Assim, essa cena do documentário, ela é incrível, né, por si só, e ela é para mostrar que o trabalho não para. Enquanto você estava lá soltando, vocês estavam lá no mesmo tempo aprendendo, né? É uma cena... Não foi no mesmo tempo, né? Porque eu estava nos dois lugares. Sim, mas é algo como se fosse um looping. Isso, não para, é isso, cíclico, né? Não chega a ser cíclico. É cíclico quando você quer fazer, né? Quando você consegue, porque infelizmente muitas vezes não acontece isso. Mas a gente foi muito legal, ficamos muito felizes com aquele trabalho, ficou assim... Fechou com chave de ouro, né? E estamos aí preparados para o próximo documentário. Vai chamar, e agora? O que você vai fazer? Vai chamar, cadê o papagaio que estava aqui? E agora? Como fazer isso, né? Que mais? Que mais que a gente pode lembrar de legal, de trabalhos com o Sidney? Já foi uma vez, lembra? A vez que a gente estava, eu, você e o Hamilton... Lembra? Do cara que... Do ladrão de banco. A gente entrou na casa do cara para pegar as gaiolas, aí ele estava assim com aquela cara todo tatuado, ele olhava para o Sidney olhava para ele, um olhar 43, assim, falei, isso vai dar caca. Né? Aí descemos, aí quanto o resto, Sidney? Aí eu desci com o Marcelo para puxar a viatura um pouco mais próxima, e quando eu voltei, o meu colega, né? Correndo atrás do cara na rua. Hamilton. Aí foi aquela confusão, até conseguir catar o cara, né? Bom, enfim, na delegacia o cara virou e falou, você me desculpa, mas eu tinha que fugir, porque qual é o ladrão de banco que vai acreditar que o polícia está vindo em casa para pegar a gaiola de passarinho? Na realidade ele achou que a gente estava indo para prendê-lo por causa de algum banco, né? E a gente nem sabia que ele era ladrão de banco, né? E aí puxou e era... E realmente era ladrão de banco, já teve várias passagens, mas a gente não tinha positivo nenhum. Entendeu? Então nós fomos realmente buscar a gaiola, só que ele não acreditou, achou que era um papo furado, né? Aí foi aquele banzé para poder catar o cara na rua, né? Lembro uma situação também, e aí entra é muito difícil, mas eu vi um caso que foi aplicado o artigo 532, que é do Código Penal Brasileiro, que é periclitação da vida. E teve um caso que a gente pegou um monte de passarinho numa residência que era um sobrado de 3 pavimentos, e na parte de baixo, na frente era uma padaria, a gente entrava atrás da padaria, tudo sendo feito ali, um cheiro, sabe aquele cheiro gostoso de padaria? Eu não estou sentindo muito cheiro, porque eu estou sem paladar, sem olfato, peguei a Covid Sarney, que eu tive no Maranhão, né? E aí, não peguei Covid, acho que não. E aí, o que aconteceu? Aquele cheiro, e a gente passou por ali para subir. Quando a gente subiu no primeiro andar, tinha um monte de pato, galinha, galo, não sei o quê, aquelas fezes no chão, e quem circulava ali. Aí subimos no outro, um monte de passarinho, né? Dentro da padaria? Não, em cima da padaria, mas quem circulava pela padaria mesmo acesso. Passava por ali, né? Era o mesmo acesso. Não sei se as pessoas continuam comendo pão naquela padaria. Não sei se a padaria ainda existe. Não lembro nem onde é a padaria. Também não lembro, não. O local não... Outra cena legal do documentário foi a senhora lá do que a gente chegou... A Noia dos Passarinhos, né? Foi isso. Chegou para ver, o Ibama está aqui. Não é Ibama. O Ibama do Meio Ambiente, não sei o quê. Nossa, foi muito interessante. Isso é outra coisa, assim, que a gente discute muito, né? A velha do papagaio, né? A avó do papagaio, né? Tiazinha do papagaio. A tia, né? Sempre tem uma apreensão assim. Exato. Né? E tá aumentando o número, como é que é? Ou é um número estável?
De papagaios? De papagaios em velhas. É uma coisa que está acabando. Tá aumentando, evidentemente. Né? Aumenta isso? Aumenta. Todo mundo quer um papagaio, né? Todo mundo acha que... Que é a Ana Maria Braga, né? Exatamente, né? Que já deu exemplo, né? Errado, né? Mas é aquela coisa, porque é da família, porque o papagaio está 40 anos, aí tem sempre aquele que fala, mas nessa idade não volta para a natureza, né? Começa a aparecer os peritos, né? Que não são peritos, né? Como é que você vai falar se o bicho volta ou não volta? Você não tentou? E aí fica complicado essa situação, né? Às vezes a gente fica até desanimado em pegar papagaio. A não ser que seja um tráfico, né? Os filhotes, aquele monte de filhote, tudo bem, mas você chegar assim numa residência para pegar um papagaio, você fica até sem graça, porque é tanto empecilho, sabe? Tanto... E é capaz da justiça mandar devolver, né? Já teve casos assim. Eu tô vendo, Já teve casos. A gente teve um caso que a gente conseguiu não devolver. Mas é raro isso, porque eu fiz uma pesquisa recente, tem um juiz aqui, um desembargador, que ele dá ganho de causa a todo mundo que alega vínculo emocional com o papagaio. Entrevistemos o desembargador. Devemos trazer ele à luz, né? Vamos trazer a luz. Luz é o que não falta aqui. Olha aqui, luz ali, luz aqui. Luz lá fora. Então, Fábio, uma outra coisa também que seria bom frisar, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas você anda armado, uma viatura, e vai catar passarinho, né? As pessoas não têm noção, não digo a maioria, mas a minoria dessas pessoas que estão metidas em tráfico, ou até alguns em guarda, não só de animais silvestres, como no caso também de pet, de canil clandestino, a maior parte tem passagem. E não é passagem por tráfico, não. É homicídio, tentativa de homicídio, roubo da gaiola que nós fomos pegar, que o cara era ladrão de banco. Teve um caso também que nós fomos, inclusive, com a reportagem. Era um canil clandestino, uma senhora idosa de 1,65 m, devia estar lá para os seus 59, 60 anos, mais ou menos. 1,65 m, magrinha, solícita. Ai, nossa, que bom, a polícia veio aqui, entra. A reportagem pode entrar também. E tratou a gente super bem. Super bem, até a hora que a veterinária disse, maus tratos, eu virei para ela, seus cães vão ser apreendidos. Nesse momento, essa senhora, de 1,65 m, que eu me senti assim, acuado, porque aonde um policial armado, né, como dizem, com a cara feia, vai explicar que uma senhora de 1,65 m tentou agredi-lo. É mais fácil imaginar o contrário. Pois é, essa mulher pegou um cão maltês pelo pescoço, com um braço, na outra uma peixeira de mais ou menos uns 40 centímetros e tentou me esfaquear. Eu tentando tirar a faca dela, ela ainda me golpeou na mão e matou o cão estrangulado. Nossa. Entendeu? Então foi... Aí você imagina uma câmera atrás de você... Porque celular já é problema, né? Todo mundo filma. Agora você imagina a câmera do repórter. E você tendo que se defender o animal e defender a própria pessoa que está te atacando, que é uma senhora. Para não ter o problema de machucá-la, tentando contê-la, né? Na contenção. Né? Exato. E quem acabou ferido fui eu, né? Com a facada na mão, né? Mas... E o cão, que morreu, né? E nesse dia foi até... assim... A emoção pegou quase que todo mundo lá, né? Pegou todo mundo, porque estava a doutora Carla Cruz, que era chefe na época do Centro de Zoonoses de Adema, e ela, assim, eu não tinha visto isso ainda. Tá? Ela tentou salvar o cão fazendo as manobras, chegando a fazer respiração boca a boca no animal. Você entendeu? Então aquilo ali... pegou a gente forte no coração. Você fala, nossa, aquilo ali realmente é amor, né? Então, quando a pessoa fala assim, mas é uma viatura para catar ladrão, estou no meio ambiente, mas a gente combate na rua qualquer tipo de crime, né? Isso... Você contou desse caso aí, eu não... Temos imagens? Já faz tempo. Temos imagens? Não tem. O repórter, na hora, quando ele viu o tipo da confusão,
Eu não sei o que passou pela cabeça dele. Ele falou: ô polícia, eu achei melhor desligar a câmera. Nossa. Talvez com medo, porque a mulher também tentou se matar, ela mesma. Então, talvez por causa da cena que poderia acontecer, ele achou por bem desligar a câmera, não ficou imagem nenhuma, né? Eu não sei, isso para mim é novidade, né? Dessa suspeita, né? De quem mexe com o tráfico, até mesmo com pet de forma irregular, tem alguma passagem, tem alguma... Não são todos, né? Tem um histórico. Casos, né? Alguns casos já pegamos. Mas eu acho, assim, algumas pessoas que fazem isso têm problemas mentais, né? Deve faltar algum medicamento, né? Alguma coisa. Eu penso assim, às vezes, alguns criadores, tá, que na realidade não estão comprando do comércio ilícito, mas você vê que é só para criar. Tem algumas pessoas de idade que você percebe que eles são depressivos. Então se apegam a esses animais, a passarinho, gosta de ouvir o canto, tudo, né? Essas coisas. Mas são poucos casos. São bem poucos casos. E caso assim de algum problema mental, eu não me recordo de nenhum. Não, a não ser de uma vez que nós aprendemos um papagaio e o pai apresentou o filho com síndrome de Down e dizia que o animal deixava o moleque mais calmo, estava ajudando, né, na saúde do menino. Tanto é que o delegado resolveu por bem fazer o auto de depósito ao moleque, né, ao filho do cara, né, para o homem, né, no caso, para o pai. E o animal foi entregue a ele, para a decisão do juiz no futuro, né. Então é desvio de caráter mesmo, né? Eu pensei que ele ia falar, claro, eu pensei que ele ia, ele falou da questão das pessoas estarem envolvidas, do policial estar andando armado ali, né, na rua, mas aí eu me lembrei de uma coisa. Há muitos anos atrás, quando a gente fazia operação naquela região de Vila Mara, lembra? Lembro. Até quando a gente fez o Animal Planet, isso. E tal. Eu já tinha escutado ali na rua críticas da população dizendo para a Polícia Civil que em vez de catar passarinho, eles deviam catar bandido. Né? O que acontece e que eu acho muito sério, Fábio? Eu acho não, eu tenho convicção absoluta que é uma coisa extremamente séria e Sidney. As pessoas, 99,9% das pessoas que trabalham de repressão a tráfico de animais silvestres, eles veem algo como se fosse uma dor do animal, né? Do animal silvestre. Com pena do animal, com toda a questão emotiva envolvida. As pessoas não percebem de maneira nenhuma que quando a polícia está ali apreendendo animais silvestres, a gente está, eles, né, a gente acompanha, eles estão apreendendo indivíduos, espécies, que tinham função ecológica em ecossistemas na natureza e que eram vitais ao funcionamento de tudo aquilo. Então, hoje o ser humano, ele parece que não percebe ou não quer perceber que ele é absolutamente dependente da natureza. Então, se a natureza anda bem, ele anda bem. Se a natureza começa a baquear, ele baqueia. Então, quando um policial está na rua combatendo esse tipo de crime, de repressão ao comércio legal de animais silvestres, à guarda de animais silvestres, na verdade ele está cometendo, ele está praticando o combate a crimes contra a humanidade, pela perda de função ecológica desses indivíduos. Então as pessoas têm que mais que respeitar e olhar com um olhar muito superior e muito respeitoso para quem está fazendo isso. Seja a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal, seja lá quem for, Polícia Militar Ambiental. Então, essa questão, essa visão de combate ao tráfico precisa mudar. Não é só a proteção do indivíduo, mas é um todo. Né? É a questão da função ecológica desses bichos nos ecossistemas. Eu até dava um exemplo muito interessante quando tinha os papagaios lá que desenvolveu com o Mato Grosso do Sul, que eram 80 papagaios no viveiro. Se eu torcesse o pescoço dos 80, eu podia fazer isso, é claro. Naquele momento, o que ia mudar para a natureza? Não ia mudar mais nada, porque eles já tinham sido retirados de lá. Então nada mudaria.
Então, na realidade, Fábio, as pessoas, elas não têm total conhecimento, ou têm pouco conhecimento, sei lá, de que a Polícia Civil ela está apta para cumprir todas as atividades em relação a todos os tipos de crime. Por isso existem os setores especializados, as delegacias. A delegacia seria a clínica geral, aí vem cada setor, rouba-banco, homicídios. Então, a pessoa quando vê uma viatura na rua e fala, pô, mas ele veio catar passarinho, porque passarinho também é crime. Então, não está faltando quem cate ladrão na rua, não está faltando quem vá atrás do homicida, do estuprador. Existem vários setores. Eu trabalhei durante 26 na parte de patrimônio, que é roubo, furto, crimes contra tráfico de droga, estupro, homicídio. E eu nunca trabalhei na delegacia de homicídio, por exemplo. Eu trabalhava em seccional, que era o SIG, Serviço de Investigações Gerais, ou até mesmo em delegacias, na chefia, que era o SIG também. Então, a gente sempre cumpriu todo tipo de serviço. Hoje, eu estou meio ambiente, mas é o que eu acabei de falar para você. A educação não compete à valentia. Nós continuamos a mesma coisa. Então, eu estou indo catar um traficante de passarinho, mas no meio, enquanto assaltante de banco, é evidente que eu vou abortar o pássaro e vou para cima do assaltante de banco. Você entendeu? E se a polícia faz isso, tem tempo para catar passarinho, é porque ela está cumprindo o seu serviço em 100%. Entendeu? A gente acha essencial, né? É com muito orgulho e satisfação que a gente termina e fecha com chave de ouro esse primeiro podcast, apesar dos problemas que a gente teve, problemas técnicos, né? Mas eu tenho certeza que ficou fantástico, né? E iniciando assim com o depoimento do Sidney, com a entrevista com o Sidney, queria deixar aqui os nossos elogios ao Sidney, por todos esses anos que a gente já se conhece, já vai para mais de 22, 23 anos que a gente trabalha junto. E sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque há muitos anos trabalhando em campo, eu posso dizer que dentro da Polícia Civil, o Sidney é o investigador de polícia no estado de São Paulo, e se bobear até em nível Brasil, que mais entende e tem vivência na área de tráfico de animais silvestres no Brasil. Esse é o primeiro episódio com o Sidney e tenho certeza que com o Sidney haverão muitos outros também. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, Sidney, por tudo que você tem feito aí pela fauna silvestre brasileira e por permitir que nós sejamos amigos, tá bom? Um grande abraço, meu amigo. E o que falta também é a gente, como sociedade, se organizar para cobrar resultados, cobrar investimentos, Exato. cobrar uma série de outras coisas. Acho que cabe muito mais a nós como sociedade essa cobrança aí do executivo. Né? Uhum. Sim. E você, Marcelo? Palavras finais aí. Então, eu estou muito contente com essa primeira entrevista, e eu acho que tem que ser um papo descontraído, porque é de forma descontraída e muito séria, né? Que vai levar as coisas como elas realmente acontecem. Marcelo cruza o braço, né? Só você está nervoso, você não está. Então, conduz as pessoas a começarem a raciocinar de uma forma diferente sobre a questão do tráfico. O Sidney é o primeiro, com certeza o Sidney voltará novamente, outros policiais civis virão, policiais rodoviários federais, vamos ver se quem a gente consegue da magistratura, do Ministério Público, da área científica, eu consigo algumas pessoas, e a gente vai formando essa consciência sobre a realidade do tráfico de animais silvestres no Brasil. Inclusive, vamos tentar trazer pessoas de outros estados para que a gente possa efetivamente entrevistar, comentar, e não só pessoas do setor público, claro. A gente vai querer de outros. Eu queria agradecer demais de você, né? Com certeza todos os anjos ali, cachorrinhos, com asas e tudo, passarinho com asa é muito difícil. Não tem asa, só tiver de uma dupla asa. Né? Estão olhando por você, tá bom? Beleza, Marcelo, você Fábio. Sabe que a gente considera você um grande amigo, você sabe disso.
Uhum. Agradeço aí o convite também. Espero ter tirado a dúvida, alguma dúvida que tenham aí, o que puder tirar no futuro. E eu só tenho a dizer o seguinte: vou continuar o meu serviço. Eu acho que eu sou um policial que dá sorte. Tem um delegado seccional, Dr. Elcio Alexandre Saião, que é muito preocupado com essa área, essa questão de maus tratos e essa parte ambiental. E ele me dá total suporte e carta livre para poder trabalhar e reprimir um pouco esse tráfico de animais silvestres e os maus tratos contra animais domésticos também. E um pouco para fora de Diadema também, que a gente passa de vez em quando da fronteira, né? Boa, ó. Se alguém assistiu isso até o final, escreve aí nos comentários Arrepiando Diadema. Hashtag Arrepiando Diadema. Pra gente saber quem assistiu até o final. Hashtag Arrepiando Diadema. Boa. Né? Maravilha. Como diz minha filha, Diadema, o sol não nasce em Diadema, então a gente já arrepia Diadema. Maravilha, gente. Obrigado aí. Desculpe as falhas técnicas. Eu vi que perdemos o foco, a câmera está no foco automático, a outra câmera está desligando automaticamente. Mas nós estamos iluminados, a gente não a gente tem luz própria. Luz própria, Maravilha. Valeu. Agradece aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Vai pra lá, né? Ó.